Preciso de vocês comigo hoje. Tem algum incendiário aqui hoje, nessa manhã? Hoje eu preciso de 50 incendiários, 50. Tem 6 desse lado aqui, mais 12 aqui. Vamos junto até o final. Eu peço para levantar a mão os incendiários, que eu vou só mirando vocês e ao longo da mensagem eu conto com vocês, ok? Mais do que nunca. Começamos o melhor ano da nossa vida. E que seja o primeiro de muitos. E que seja inferior aos próximos. E muito melhor do que tudo que a gente já viveu até aqui. Que seja um ano da gente não conseguir explicar o que está vivendo, a não ser explicar que é a graça que fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem me deu, foi Deus quem colocou, foi Deus quem abriu. Eu tive um dos jantares mais inspiradores dos últimos meses com um casal de pastores da nossa igreja de Nova York, eu, a Kezinha, o Ronier e a esposa dele. E foi inspirador porque tudo que a gente conversou durante o jantar foi sobre a graça e como Deus constrange a gente em tudo que faz. Falou, mano, fala um pouco da história da igreja. Eu falei, cara, é constrangedor tudo que a gente está vivendo. É constrangedor lembrar que quando a gente estava no mutirão começando essa igreja, Deus enviou um marceneiro para ajudar no palco, mas não tinha madeira para o palco. E o próprio marceneiro comprou a madeira e construiu o palco que a gente pregou horas depois. É constrangedor lembrar que Deus ia acrescentando. É constrangedor lembrar que em um dos momentos a gente estava conversando sobre o que precisava comprar na Home Depot. E eu falei para os meninos, a gente precisa comprar logo material elétrico. Eu estava lembrando disso, cara, e ele ficou constrangido com esse testemunho. E aí alguns meninos estavam juntos, alguns jovens falaram, pastor, mas não tem eletricista ainda, vamos deixar para comprar isso amanhã. Eu falei, se não tem o material, Deus não vai enviar o eletricista. E a gente ficou ali por uns 2 ou 3 minutos eu tentando convencê-los, até que um deles foi para Home Depot comprar. Passam 15 ou 20 minutos, chega alguém que a gente nunca viu na vida e fala, tudo bem, eu sou o primo da Camille, ela falou que vocês estão precisando de ajuda, o que eu posso ajudar? Cara, o que você souber fazer, o que você faz? Eu sou eletricista. Aí a gente começou a rir, olhar um para o outro, falou, espera só um pouco que o material já está chegando. É constrangedor lembrar, irmão, que essa igreja começou na sala de reunião de um coworking. Enquanto a gente arrumava o culto, o cheiro da marola de maconha era absurdo dentro daquele salão. Alguém lembra disso? É constrangedor olhar para cada um que faz parte desse time, porque nenhum de nós merecia fazer o que faz, estar onde está. Mas isso é graça, e é isso que vai definir o teu ano de 2021. Eu oro para que 2021 seja um ano em que você não consiga explicar com estratégias o que você viveu. Você vai ficar tão embasbacado, você vai ficar tão surpreendido, constrangido, que você vai falar, cara, é só Deus, irmão, esse ano é só Deus. Você crê nisso comigo? Diga amém. Então o que a gente precisa parar para pensar não é o que pode nos levar a viver o melhor ano da nossa vida. A gente já sabe, a única coisa que pode levar a gente até lá se chama graça. O que a gente precisa parar e pensar e meditar é o que pode parar a gente nesse ano. E a gente começou a falar sobre isso, é quase que uma série que a gente está fazendo sobre o que pode parar você em 2021. Pastor, por que começar um ano falando sobre o que pode parar a gente? Você não acha que isso é down demais? Não, down é você parar sem saber o que te parou. Down é você se frustrar sem saber o que te frustrou. Agora, quando nós sabemos o que pode nos parar, irmão, a gente sabe também o que pode nos mover. Um dos livros mais vendidos e comentados fala sobre a arte da guerra. Sun Tzu, um general milenário, ele fala sobre estratégias quando você vai entrar numa guerra. E uma das estratégias que ela é milenar e todos os exércitos na face da terra utilizam até hoje é você conhecer o teu inimigo antes de se posicionar no campo de batalha. Você precisa saber contra quem você está lutando, você precisa saber qual é o suprimento que ele tem, você precisa saber de que forma ele te ataca, porque se você não conhece contra quem você está batalhando, você já entra no campo de batalha vencido. As nossas armas não são naturais, mas elas são poderosas em Deus para destruir tudo aquilo que se levanta contra nós. As nossas batalhas, como a palavra diz em Efésios 6, não são contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então Paulo diz, revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes no dia mau, para que possam permanecer de pé contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está dizendo, ei, seja sábio, seja prudente, seja ousado.
Se revista da palavra, se encha de fé, permaneça de pé no dia da batalha, porque certamente a batalha vai acontecer. Irmão, 2021, se vai ser o melhor ano da sua vida, provavelmente vai ser o ano mais desafiador também, porque não existe glória sem batalha, não existe ganho sem que haja luta, no pain, no gain. Isso é real life. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, que ela está no processo de saber lidar com os desafios no meio da jornada. Eu falei, cara, deixa eu te explicar algo sobre a vida real. A vida real sempre vai trazer para você lutas, problemas. Nem sempre vai ser do jeito que você achou que seria, nem sempre vai ser agradável ou confortável. Mas se você souber lidar com isso, cara, você vai ter uma vida extraordinária. O Leandro Barreto fala muito sobre a Mimimi Church, a geração do mimimi. Uma coisa que pode parar a gente é se a gente ficar esperando do Evangelho aquilo que o Evangelho nunca disse que nos daria. Evangelho não é conforto, Evangelho é propósito. Evangelho não fala a respeito de um monte de filho mimado sendo poupado da batalha. Evangelho fala a respeito de filhos que estão no campo sendo chamados para liderar nas batalhas. É como Davi, irmão, nem foi cogitado pelo pai para ser ungido. Onde é que Davi estava? Estava trabalhando. Davi estava nas malhadas, estava lutando com ursas, estava lutando com leões, estava protegendo o rebanho. Então Deus pega um menino no meio das malhadas e coloca para liderar exércitos. E é isso que Deus tem para nós. Então eu quero te lembrar, em nome de Jesus, você está comigo ainda? Diga amém. 2021 não vai ser um ano extremamente fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil. 2021 não vai ser um ano em que tudo vai acontecer do nada. Do nada demora muito tempo para acontecer. Mas, se permanecermos, 2021 já é o melhor ano da nossa história. Você crê nisso? Amém? Então, sobre tudo que pode nos parar, hoje eu quero falar sobre um ponto especial. Eu quero falar sobre falta de fé, falta de ousadia. A palavra diz, irmão, que Jesus, eu gosto de falar sobre isso porque esse entendimento mudou tudo na minha história e no meu ministério. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que você sempre parece que você está incendiado, às vezes parece que você sobe como um leão? É porque em algum momento eu entendi a minha identidade. Eu sou filho de um leão e eu preciso me portar como tal. Jesus se entrega como um cordeiro, sem falar uma palavra ele vai até o matadouro, mas ele ressuscita como um leão. O leão, irmão, ele não é o mais forte dos animais, o leão não é o maior dos animais, o leão não é o mais rápido dos animais. Você sabia disso? Existem mamíferos maiores que ele, existem alguns outros animais mais rápidos que ele, maiores que ele, mas quando o leão chega no lugar, todo mundo sabe que ele chegou. Se existe alguém que não precisa usar cartão de visita, esse alguém é o leão. Se alguém vê ele entrando nesse auditório, em 2 minutos a gente consegue esvaziar isso aqui sem usar nenhuma porta de emergência. Por que isso? Porque o leão, irmão, ele tem uma identidade que já está implícita nele. Ele sabe quem é. Pelo andar de um leão, pelo rugido de um leão, pela forma como ele se porta, ele sabe quem ele é. André, o que isso tem a ver com a minha história? Você precisa saber quem você é em Deus. Você não foi chamado por Deus para ser domesticado, irmão. Você não foi chamado por Deus para ser distraído. Você é como um leão nas mãos dele. Não é você que tem que temer os seus inimigos que tem que temer você. Quando você sabe quem é, são seus inimigos que vão ficar preocupados. Porque, irmão, se tem algo que o inferno tenta parar na nossa geração, é você entender a identidade que tem. Porque um leão que tem crise de identidade, ele para por qualquer coisa. Um leão que foi domesticado, ele para por qualquer coisa. Mas um leão que sabe quem é, irmão, nada para ele. Eu quero liberar essa palavra sobre você. 2021 é um ano de aprendermos a sermos mais ousados, assim como Deus é. Essa figura de Jesus como alguém extremamente dócil, a gente precisa ressignificar. Jesus, ele é dócil e amoroso com os seus, mas ele é juízo, ele é fogo consumidor com aqueles que não estão juntos dele. Aqueles que não juntam, espalha o que a própria palavra diz. Ele ama o pecador, mas ele tem uma fúria absurda pelo pecado. Jesus, quando entra no templo e vê pessoas fazendo comércio na casa do seu pai, ele quebra tudo e pega um chicote
e sai estabelecendo quem de fato ele é e o que deve ser feito na casa do Pai dele. Jesus, irmão, é aquele que deixa João repousar sobre o peito e ouvir as batidas do coração, mas também é aquele que se posiciona como um leão, toma chaves do inferno da morte e ao terceiro dia ressuscitou. O que pode parar você em 2021? Falta de ousadia, falta de fé. Tudo é possível ao que crê. Irmão, quando a gente entende essa verdade, está fazendo sentido para alguém? Você está recebendo isso? Não se distrai, preste atenção nisso. Tudo é possível ao que crê. Se a gente for usar a dinâmica inversa, nada acontece se você não crê. Deus colocou no nosso colo a responsabilidade de estabelecer aquilo que a gente vai viver. Deus, por que eu não vivo milagres? Porque você não está crendo neles. Deus, por que eu não vivo romper? Porque você não está crendo no romper. Deus, por que eu não estou vivendo uma provisão sobrenatural? Porque você ainda não crê numa provisão sobrenatural. Porque tudo que eu precisava fazer para te liberar, para fluir, eu já fiz. Agora é você quem precisa assumir o papel de protagonista da tua história. Faz sentido? Se tudo é possível que crê, então se algo não está acontecendo ainda, porque ainda não creio. Irmão, eu estava lembrando essa semana, eu vou falar de coisas materiais, por exemplo, para talvez ficar mais fácil a dinâmica. Há 3 anos atrás, quando a gente chegou nos Estados Unidos, quando eu vim pela primeira vez, emprestaram um carro para a gente ficar aqui. E eu lembro quando a gente entrou naquele carro a primeira vez, a gente falava assim: mano, olha esse carro, olha o tamanho desse carro, cara, que carro lindo, mano, olha o computador de bordo, cara, motor V8 5.6, uau, mano, olha o tamanho da roda. Homem gosta de carro, pelo menos a grande parte de nós, ok? Pra gente é diferente. Mulheres também vão falar assim: qual que é o sentido, mano? Que bolsa é, sapato, sei lá. Ok, 3 anos se passam. A gente está com um carrinho usado aqui, antigo. A gente começou com um carro aqui de $3 mil. Eu colhei parte do para-brisa dele com Super Bond. É assim que a gente começou. A gente começa assim na América, ok? Não é o American Dream, muita gente vende. É assim que a gente começou, um apartamento vazio e um carro velho. Só que aí chegou no momento que apareceu uma oportunidade. Um amigo indo para o Brasil, ele falou: cara, se quiser eu posso passar esse carro. Eu já dei $20 mil de down payment para ele. Se você me der 6, o carro é seu. Eu comprei o carro. Semanas depois eu estou em Orlando e um amigo falou: você lembra que a primeira vez que você veio aqui era esse carro que você andou? Eu falei: não, mano, não faz isso comigo não. Sério, lembra que você estava, cara, você estava abismado com o tamanho do carro, você estava encantado com... Cara, é o carro que você leva a tua filha para a escola agora, é o carro que você vai para o culto, é o carro que... Onde é que você quer chegar, André? Irmão, não existe limite para aquilo que Deus faz. Se caminharmos com Ele, se permanecermos nele, se descansarmos nele, aquilo que em um momento da nossa história parece impossível, depois de algum tempo vai se tornar inevitável. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu preguei e ninguém queria ouvir. Eu lembro das primeiras mensagens quando eu pregava e nem eu mesmo queria ouvir. Eu lembro quando eu chegava em casa, quer dizer, falava: amor, como é que foi hoje? Foi pior do que da última vez. Eu não tenho chamado para isso. E aí chega um momento que pessoas, Colômbia, Malta, Argentina, Samoa, Irã, Rússia, acabou de conectar a Colômbia, 4 mil famílias, talvez 8 mil pessoas ao redor do mundo. A gente está junto aqui nessa manhã para ouvir algo que Deus quer falar. O que é isso, irmão? Isso é jornada de fé. Se nós permanecermos nele, tudo é possível ao que crê. O que pode me parar em 2021, André? Falta de fé. Um dia eu imaginei como seria bom ter uma família. Hoje eu sou pai de 2 filhos. Um dia eu imaginei como seria bom poder pregar e falar sobre o nome de Jesus. Hoje eu estou pregando sobre ele para você. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Sabe, a gente já falou sobre isso no domingo passado, mas eu quero te lembrar. Eu estou vendo várias pessoas anotando e eu estou muito feliz com isso. E inclusive, cadê o Lê? Uma coisa que a gente esqueceu, mano: agenda, cara. A gente está trazendo 100 agendas da nossa igreja. E essa agenda ela é incrível porque ela vem com todas as áreas para você anotar algumas chaves do sermão. Ela tem todo o estudo que a gente vai utilizar o ano inteiro. Obrigado. Me presta a agenda aqui rapidinho. Ela tem todos os endereços da nossa igreja em todos os lugares do mundo: Japão, Panamá, Itália, Espanha, enfim, Portugal. Somos 16 igrejas só em Portugal. É surreal o que Deus está fazendo. Então, essa agenda tem todos os dados que você precisar e você pode anotar seus compromissos também, ok? E o que eu queria compartilhar com você é que na semana passada eu falei sobre algo, eu quero que você guarde isso. O que vai
construir o seu ano não são as suas intenções, são as suas decisões. Tem muita gente bem intencionada e frustrada. Tem muita gente bem intencionada que parou no meio do caminho. Irmão, o que vai definir o teu ano não são as suas boas intenções, mas são as suas decisões. Sabe, é interessante porque todo investidor sabe disso, todo atleta de ponta sabe disso, todo empreendedor sabe disso, mas nós como igreja muitas vezes esquecemos disso. A gente continua esperando que milagres aconteçam sem que a gente tenha semeado para que eles acontecessem. Alguém mandou uma mensagem esses dias e falou: pastor, libera uma chave para que eu possa morar fora. Eu falei: passaporte. Parece brincadeira, mas é verdade. Tem gente falando: eu estou orando para que Deus me leve para isso. Você tem um passaporte? Não, eu vou tirar. Então não pede para Deus fazer algo que você não se posicionou para que Ele faça. Pastor, eu preciso. Faz sentido, gente? Eu gosto de pregar sobre fundamentos, mas às vezes a gente precisa liberar palavras que são práticas, porque a gente se esquece. Eu aprendi que o óbvio, se não é falado, não é óbvio. Pastor, ora por mim, eu preciso de um carro para cuidar da minha família. Você tem a Drive? Não. Cara, Deus não vai quebrar um princípio porque você é preguiçoso. Eu quero pregar para as nações. Você tem se consumido pela palavra? Não. Então, irmão, não peça para Deus enviar chuva se você não preparou a terra. Ele não vai fazer, não é assim que funciona. 2021 não vai ser do tamanho das suas intenções. 2021 vai caminhar à altura das suas decisões. Decisão, na etimologia da palavra decisão, decisão significa cortar fora. Incisão significa cortar dentro. Circuncisão significa cortar em volta, em torno. Decisão significa cortar fora. Para você viver o novo, você precisa cortar as alianças com o passado. Para você viver o novo de Deus, você precisa abrir mão daquilo que você fazia para começar a viver aquilo que só Deus pode fazer. Uma decisão é um posicionamento, é você falar: eu não sou mais quem eu era, eu não faço mais o que eu fazia, eu não quero mais o que eu queria, e eu não vou mais viver o que eu vivia. Eu quero algo novo, eu quero algo fresco, eu quero aquilo que Deus tem para mim. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O próprio Deus diz: olha, a paz que eu tenho para vocês, eu não dou como o mundo dá. A riqueza que eu tenho para vocês não acrescenta dores. Eu quero viver o novo, André. Então se despede do velho agora, irmão. Enquanto a gente não enterrar o passado, a gente não consegue desenhar o futuro, irmão. Filipenses 3,13 diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Tem um cara que foi um dos maiores bancários, um dos maiores empreendedores da geração dele, J.P. Morgan, e tem uma frase dele que eu acho que a gente pode utilizar muito bem nesse ano. Ele diz: o primeiro passo para chegar a algum lugar é decidir que você não vai ficar mais onde você está. Você mora nos Estados Unidos, em algum momento você precisou decidir não estar mais onde você estava. Só que a sua mudança não pode ser só geográfica, irmão, porque a geografia não muda a história. Tem gente que veio para cá com depressão no Brasil e achou que o American Lifestyle ia mudar. Você só está deprimido em dólar. Faz sentido? Que dá mais prejuízo do que estar deprimido em real, porque você está deprimido 6 vezes mais. A gente está brincando, mas é sério. Eu lembro que foi o primeiro choque que eu tive quando comecei a pastorear aqui. Qual é o maior desafio de um pastor brasileiro nos Estados Unidos? Na minha opinião, é que na terra dos sonhos, muita gente parou de sonhar. Uma mudança geográfica não muda a tua história. Eu compartilhei isso há 1 ano atrás. Eu estou vendo um amigo aqui que eu conheci em Londres, e eu lembrei dessa história. Eu fui pregar em Londres e eu entrei no Uber. E aí eu estava todo arrumadinho, o Uber com os vidros abaixados e um calor absurdo. Eu falei: você pode ligar o ar-condicionado, por favor? Aí o cara falou assim: not today. Eu falei: pô, simpático. Eu falei: cara, mas tá calor. Você está pensando assim: eu estou pagando por isso, não é um favor, né? Faz parte do serviço. Foi combinado pela Uber, né? E eu falei assim: cara, mas por que não? Ele falou assim: where are you from? Eu falei: Brasil. Aí ele: come on, você veio do Brasil e está sentindo calor aqui? Eu falei: irmão, eu não estou mais no Brasil. Pega essa chave, irmão. Aí o cara falou assim: cara, eu vim da África e da onde eu vim faz muito mais calor do que aqui.
E eu fiquei pensando, é possível alguém transicionar uma estação sem transicionar a mentalidade? Aquele cara está trabalhando em Londres, mas a mente dele ainda está no calor da África. Qual que é o problema disso, pastor? O problema é que você pode estar onde deveria estar, mas não se mover como deveria se mover. Transicionamos uma estação, páginas foram viradas no calendário, agora existem páginas em branco, agora existem novas oportunidades, mas se você não mudar o teu posicionamento, você não vai viver nada novo. Tem uma frase que dizem que é de Albert Einstein, mas provavelmente não é, porque o que tem de frase que não encontra o autor e botam para ele não está no gibi. Quando chegar no céu, se ele estiver lá, eu acho que ele vai reclamar com alguns de nós pregadores. Qualquer frase incrível que você vê, Albert Einstein. Mas ele diz que a essência da loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Por que 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, irmão? Porque você vai buscar como nunca antes. Você vai se posicionar como nunca antes. E se eu não fizer, pastor? Em 2022 você gera expectativa para o novo, de novo. Você não pode ser refém de calendários, eles não definem a tua história, nenhum calendário morreu por você. Na verdade, aquele que morreu por você mudou o calendário, é antes dele e depois dele. É antes dele e depois dele. Irmão, o mundo pode não acreditar na mensagem da cruz, mas o calendário global é pautado pela morte dele. Não existe antes de Buda e depois de Buda em nenhum calendário. Não existe antes de qualquer outro idealista. Não existe antes de Che Guevara ou depois de Che Guevara. Não existe, irmão. Mas todo mundo precisa reconhecer que a história foi reescrita depois dele. Então o que vai mudar 2021? Não é o calendário de 20 para 21. É o calendário há 2021 anos atrás, quando Jesus falou, está consumado. Começou a nossa história. Irmão, não seja refém de calendários, assim como eu quero te convidar em nome de Jesus, não seja refém de geografia também. Pastor, a economia está em crise, tanto faz. Quando Deus gerou palavras sobre você, o dólar nem existia. Quando Deus gerou palavras sobre você, a moeda, seja ela digital ou não, nem existia. O problema é que nós achamos que fomos gerados há alguns anos quando nós nascemos. Você não foi gerado quando nasceu do ventre da tua mãe. Você foi gerado quando a palavra de Deus gerou você. Salmos diz, antes que qualquer um dos meus dias existisse, Ele já estava escrevendo a minha história no seu livro, antes de qualquer um deles existir, irmão. Então antes de 2030 chegar, Deus já havia liberado palavras a respeito dos lugares que o Benício vai, os milagres que a Cecília vai viver, aonde a nossa igreja vai parar, aquilo que a gente vai experimentar. Por quê? Porque Deus passeia na eternidade como a gente caminha no shopping. Deus passeia na eternidade. Ele visita a eternidade passada, Ele caminha até a eternidade no futuro. Deus não vê como o homem vê, Deus não faz como o homem faz, Deus não está limitado a tempo, Deus não está limitado a nenhuma dessas coisas naturais, irmão. A única coisa que limita a Deus, e eu coloco entre aspas, é quando a gente não consegue crer naquilo que Ele pode fazer. A Bíblia diz que quando Jesus retorna para a sua cidade natal, irmão, Jesus não fez nenhum milagre até que não começasse o seu ministério. É como se Ele falasse assim, eu preciso dessa liberação do meu Pai. Enquanto meu Pai não disser faça, eu não vou curar ninguém. Eu imagino Jesus andando pela rua e vindo pessoas leprosas, paralíticas, e por dentro dizendo, Pai, só me dá uma palavra e eu vou começar. Não, espera. Jesus então é batizado, o Espírito repousa sobre ele, dá início ao ministério. Essa história a gente já conhece. E ele então retorna para a sua cidade natal. Sabe o que aconteceu lá? Nada. A Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não havia honra, não havia fé. Irmão, a falta de fé é capaz de impedir o Deus que fez todas as coisas de fazer algo novo em você. Isso é muito forte. Faz sentido para alguém? Alguém está comigo ainda? Estou quase terminando essa mensagem. E eu preciso lembrar de não usar mais essa calça, porque metade da mensagem é só botando ela para cima. Tá bonitinho, amor? Eu estou tentando. A gente não consegue emagrecer, a gente tenta pelo menos dar uma melhorada na... Tirei até o Inir aqui, porque ele estava tirando a calça. Fui orar aqui, eu falei, opa, peraí, sangue de Jesus tem poder. Satanás querendo me envergonhar, mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu quero compartilhar algo com você. A mulher do fluxo de sangue não foi tocada por Jesus. Foi ela quem tocou nele. Pedro, quando anda sobre as águas,
não recebeu um convite de Jesus. Foi Pedro que pediu para ir para perto dele. Irmão, tem milagres que você ainda não viveu em Deus porque você ainda não pediu para que Ele faça. Eu quero que você tenha esse entendimento. Guarda isso em nome de Jesus. Tem milagres que você ainda não viveu porque você não deu os primeiros passos. Essa é a chave da mensagem que eu quero compartilhar essa manhã. Pedro está no barco, os outros discípulos estão lá também. Ele fala: Senhor, se és tu, me faz ir ter contigo. Aí o convite de Jesus acontece: Pedro, então vem. E ele coloca os pés para fora e começa a andar sobre as águas. Aquela mulher não recebeu um convite de Jesus, ela não fazia parte da tour de Jesus. Quando Jesus estava passando por ali, ela não era uma das famílias que seria visitada por Jesus. Irmão, ela não estava no itinerário de Jesus, ela não fazia parte do schedule de Jesus. Ela foi até ele e tomou posse do seu milagre. O que eu quero compartilhar com você é que o que pode parar você é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Se Pedro não tivesse dado os primeiros passos, essa história não existiria. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse dado os primeiros passos, a cura dela não teria acontecido. Irmão, tudo o que você precisa fazer para viver o melhor ano da tua história é dar os primeiros passos. Você pode declarar isso? Diga: eu vou dar os primeiros passos. E aí que começa a loucura. Irmão, a palavra diz que aquilo que para nós, aquilo que para o mundo é loucura, para nós é o poder de Deus. Quando você começar a dar os primeiros passos, não se assuste quando todo mundo começar a achar loucura o que você está fazendo. Quando perguntarem: irmão, você está louco? Você fala: não, eu estou dando os meus primeiros passos. Começar uma igreja em Miami, você não fala inglês, vocês não têm budget, não tem $1 da igreja sede para vocês começarem esse projeto. Você acabou de se mudar para uma nova nação, tem 8 meses que você está morando aqui. Irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Cara, você vai sair do Brasil, vai vir para os Estados Unidos, você não conhece nada lá. Talvez muitos de nós ouviram isso. Alguns meses depois: primo, tio, como é que eu faço para morar aí também? Você pode me ajudar? Lá no início muita gente achou loucura, mas a gente precisa ter esse entendimento. Se Deus me deu uma direção, não importa o que pensam, eu estou dando os meus primeiros passos. Não é? O que você está fazendo, irmão? Você está construindo algo para se proteger de uma chuva. Ninguém nunca viu chuva. Você está tirando árvores, você está fazendo toras de madeira, você está há décadas fazendo isso. Irmão, keep calm. Eu só estou dando os meus primeiros passos. José, desiste da tua promessa, irmão. Abraça a mulher de Potifar e vai ser feliz. Deus esqueceu de você. Eu só estou dando os meus primeiros passos. Você pega cada um dos heróis da fé. Abraão, você está saindo do meio da tua casa, de um lugar seguro, sua família tem comércio, você está bem estabelecido, você vai para o meio do deserto. Deus me chamou e eu estou dando os primeiros passos. Irmão, o que eu quero compartilhar com você é que a única coisa que pode roubar de você aquilo que Deus preparou para 2021 é se você não tiver ousadia para dar os primeiros passos. 1 João 5,4 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A gente se assusta com o fato de Pedro ter andado sobre a matéria. Pedro andou sobre a água, irmão. Alguém já tentou andar sobre as águas? Eu tentava quando era moleque na piscina de casa. Alguém já tentou? Você vai correndo, dá aqueles 2 passozinhos e fala: mano, eu andei sobre as águas. Até hoje ninguém fez isso, irmão. Pelo menos o único que a gente tem relato é Pedro e Jesus. Mas sabe o que é interessante? O maior milagre que Pedro enfrentou não foi vencer a gravidade, foi vencer a incredulidade. Porque vencer a gravidade é consequência. O maior milagre não é você vencer o câncer, é você crer que Deus já venceu o câncer. Porque vencer o câncer é consequência. Minha mãe mandou uma mensagem essa semana de uma mãe. Olha que louco isso. O filho dela está internado com a mesma doença que me internou há alguns anos atrás, endocardite bacteriana aguda. E ela falou: Alice, eu peguei o seu contato porque o meu filho está com endocardite, ele é bem jovem, e as enfermeiras do hospital contaram a história do seu filho, você não vai acreditar. O meu filho está internado no mesmo quarto que o seu filho ficou internado também. Olha que louco isso. Aí minha mãe falou: eu vou te mandar o livro que ele escreveu nesse quarto então. Aí ela me mandou o áudio. Irmão, a gente precisa ter esse entendimento. O que me curou num leito de hospital não foi o antibiótico. Porque antes de vencer a física, eu precisei vencer a incredulidade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço ou do que eu já imaginei. Como que a gente consegue vencer a depressão?
Quando a gente crê no que Deus pode fazer antes de qualquer outra coisa, todo o restante é consequência. Irmão, existe um favor reservado em Deus. O que o favor de Deus faz? O favor de Deus facilita todas as coisas. O favor de Deus abre portas onde elas nem existem. O favor de Deus cria caminhos no deserto. O favor de Deus faz a gente andar sobre as águas. E se não der para andar sobre as águas, Ele abre o mar para a gente passar em terra seca. O favor de Deus, irmão, faz com que muralhas caiam. As muralhas de Jericó, elas foram completamente derrotadas, destruídas, porque o povo andou em volta delas cantando? Não, porque antes de andar eles criam que ao andar Deus faria o que prometeu que faria. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim, você está recebendo algo essa manhã? O que abriu o mar? Foi um cajado de madeira? Foi um cajado de madeira? O que protegeu Noé do dilúvio que ressignificou toda a criação? Você acha que foi um barco de madeira? O que fez Davi derrubar um gigante? Você acha que foram algumas pedrinhas, um estilingue? Você percebe? Deus está o tempo inteiro dizendo: filho, faz o fácil, deixa que o impossível eu faço. Faz o fácil. O cajado era só um ponto de contato entre Deus e a criação. A arca era só um ponto de contato entre Deus e a criação. Se Deus quisesse mantê-los flutuando enquanto o dilúvio acontecia, assim seria. Mas qual seria a participação de Noé no milagre de Deus? Cara, isso é muito forte. Se quando Moisés chegasse como um Bluetooth, o mar se abrisse, qual seria a participação de Moisés no milagre de Deus? Se Davi só chegasse diante do gigante e ele caísse com um ataque fulminante, qual seria a participação de Davi no milagre de Deus? Isso é muito forte. Os homens na fornalha, entrou um homem a mais. Que homem é aquele que entrou na fornalha? Por que eles estão dançando lá dentro? Quando eles saem de lá, nem o cheiro da fumaça eles têm. Era tão forte o fogo da fornalha, irmão, 7 vezes mais aquecida, que os soldados que foram lançá-los, eles foram incendiados, mas aqueles que estavam lá dentro nem foram tocados por ela. Deus está ensinando uma chave para a gente. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Eu estou finalizando. Tudo aquilo que Deus nos convida a fazer é para que a gente tenha alguma participação no milagre que Ele já está fazendo. Pastor, então você está dizendo que a chave para eu romper em 2021 é fazer? Não, mano. É só simbólico. O cajado é simbólico, a arca é simbólica. A Bíblia diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome e elas se apresentam em continência para Ele. Deus estabeleceu o mar, está lá em Jó, não lembro agora o capítulo. Estabeleceu para o mar os limites e disse: até aqui vem o teu orgulho, e daqui em diante o teu orgulho se desfaz em ondas. Sabe a arrebentação? Você já parou para pensar, se a gente tem mais água do que terra, por que a água não invadiu toda a parte da terra? Porque Deus disse: até aqui, ok, daqui para lá, não. Irmão, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estão vendo ele falar: shh. O vento para, o mar se acalma, começa a olhar um para o outro e fala: cara, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, o vento e o mar obedecem a Ele porque foi Ele quem os fez. O mar, ele encerra o seu orgulho em ondas porque foi Ele quem o fez. João diz: no princípio Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e todas as coisas foram feitas por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jó começa a questionar Deus: por que disso, por que daquilo? Deus fala: Jó, eu até vou responder suas perguntas, se antes você me responder aonde você estava quando eu estabeleci o fundamento e o firmamento e cada estrela. Jó, onde você estava quando eu fiz a criação e cada peixe e cada ave? Por que 2021 vai ser um ano mais poderoso e frutífero da nossa história? Porque Deus está convidando a gente a fazer algo junto com Ele. Irmão, não dá para fazer nada sem Deus, mas não dá para a gente caminhar com Deus sem fazer nada com Ele também. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é teórica, a fé sem obras
é nada, irmão. O que Deus tem para nós é algo sobrenatural. E eu estou finalizando, eu quero orar com você. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Tem uma frase do Bill Johnson que eu gosto demais. Ele diz: se você faz história com Deus, Ele fará história através de você. Cara, eu podia falar sobre tantos milagres que a gente já viveu. Quando o Casinha a gente casou, a gente comprou um apartamento com R$5.000 de entrada. Quando Cecília estava sendo gerada, a gente enfrentou a maior crise da nossa história. Quando eu estava no ápice do meu ministério, eu estava pregando sobre fé num dia, estava todo entubado usando fralda no dia seguinte. Quando a gente recomeçou e reconstruiu e se restabeleceu, Deus falou: abre mão de tudo e recomeça. E a gente veio morar num apartamento vazio com um carro velho. Quando parecia que estava tudo confortável, Deus falou: a cidade não é essa, vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer algo lá. E quando estava tudo fluindo bem, veio um Covid, lockdown, portas fechadas, toque de recolher, e aí parece que você tem que recomeçar de novo. Irmão, Deus está falando o tempo inteiro: só faz o fácil, deixa que o impossível eu faça. E eu não sei qual é o impossível na tua vida, mas eu quero te apresentar o Deus do impossível nessa manhã. Se você pode, feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. Eu quero liberar palavras de vida sobre você. André, eu acredito no que você ministrou, mas eu não consigo crer. Irmão, então pede a Ele. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e por ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por ouvir um sermão inspirado. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é o que gera tudo o que você precisa. Você precisa de cura? Isaías 53. Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você precisa de provisão? Então, irmão, mergulhe em Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá a cada uma das suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Você quer prosperar? Provérbios 11:25. O generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Você quer romper no ano mais incerto da tua história? João 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você se afastou talvez dentro da casa do Pai, está lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, irmão, eu vou entrar e vou ceiar com você. Se você está cansado, a palavra de Deus para você é: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está sem esperança? A palavra de Deus diz, se eu não me engano, Romanos: a esperança não nos decepciona. Irmão, não há nada que se levante para te parar, que Deus antes já não tenha liberado uma chave para te fazer romper. Toda estratégia do inferno é um levante contra aquilo que já foi liberado por Deus. Guarda isso: toda estratégia do inferno é um contraponto a uma liberação dos céus. É o Deus que envia a provisão antes da necessidade chegar. É o Deus que envia o livramento antes do inimigo se levantar. É o Deus que envia para você o que você precisa antes daquilo que vem contra você se levantar. Irmão, existe em Deus a paz que excede todo entendimento. Eu declaro o nome de Jesus: nesse ano você não vai ser confundido, você não vai ser distraído, você não vai ser iludido. Não tem nada que Deus tenha te prometido que o inferno possa cancelar. Não há uma palavra que Deus liberou que o inferno possa cancelar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeu algo e vai deixar de cumprir? Guarda isso, irmão. A única coisa que pode parar você em 2021 é falta de ousadia para dar os primeiros passos. Eu quero liberar isso sobre você. Alguns vão dizer: cara, eu acho que você tá crente demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está mergulhando demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Eu acho que você está com expectativa demais. Não, irmão, eu só estou dando os primeiros passos. Porque aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos é o poder de Deus.
poder que gera transformação, poder que gera libertação, poder que gera renovo, poder que gera romper, poder de Deus que quebra cadeias, liberta cativos, renova enfermos, poder de Deus que cura, poder de Deus que restaura, poder de Deus que ressuscita casamentos que estavam mortos, ministérios que estavam mortos, poder de Deus para mudar a tua história. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós existimos. Por que se você está de pé, irmão? Porque Deus me mantém assim, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E o Deus de paz, Ele vai guardar o teu coração, irmão, e Ele vai livrar você, se você permanecer nele, e as palavras dele permanecerem em você. Nada nem ninguém pode resistir o poder que você habita. Existe um poder em você, depositado por Jesus, que é maior do que tudo que se levanta contra você. Você só precisa crer. Tudo é possível ao que crê. A fé não limita a Deus, e Deus não limita a fé. E eu te libero em nome de Jesus, irmão. Como pastor dessa casa, eu te libero em nome de Jesus para frutificar. Eu te libero em nome de Jesus para avançar. Eu te libero em nome de Jesus para prosperar. Eu te libero em nome de Jesus para viver algo que você nunca viveu, para tocar em lugares que você nunca tocou. Eu te libero em nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Livre de toda amarra, livre de toda mentira. Seja livre agora em nome de Jesus. De todo cansaço, seja livre de toda resistência. Seja livre, 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 livre. Seja livre de todas as cadeias emocionais, de tudo que te impede de avançar, de crer, de prosperar. Seja livre agora, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar. Você pode levantar suas mãos o mais alto que você puder, como um homem livre. Levante suas mãos em nome de Jesus e vamos declarar isso junto. Declare junto comigo, diga: eu sou livre. Eu não consigo ouvir tua voz. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga: eu sou livre. Seja livre, irmão. Seja livre, seja livre. Livre, em nome de Jesus. Feche teus olhos. Continua com a tua mão levantada. Irmão, o que eu quero compartilhar nessa manhã é a base do evangelho que a gente crê. O que nos mantém de pé, o que nos faz crer que não importa o que se levanta contra nós, nós passaremos por tudo isso. É por um motivo: Jesus venceu a própria morte. É como se fosse o último limite, o último patamar, o último grande desafio. Então, quando Jesus vence a morte, Ele está ressignificando para nós qual é o nosso limite. Irmão, se nem a morte pode pará-lo, quem pode parar você? Se nem a morte pode detê-lo, quem pode deter você? Essa declaração que a gente faz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela só faz sentido porque nem a morte, que era o último inimigo a ser vencido, conseguiu pará-lo. Então eu quero liberar isso sobre você. Você pode levantar suas mãos em nome de Jesus e declarar: diga: a morte não parou Jesus. Diga: não vai me parar também. Diga: o inferno não deteve Jesus. Diga: não vai me deter também, porque maior é o que está em mim do que tudo que se levanta ao meu redor. E as batalhas que eu venço a partir de hoje, diga, já foram vencidas naquela cruz. Irmão, a certeza que nós temos da vitória é porque a vitória não é um resultado que vai vir. A vitória que nós temos pelo sangue de Jesus é um resultado que já veio. Nós já somos mais do que vencedores. Nós já somos vitoriosos. A palavra está falando a respeito de uma vitória que vai vir no futuro, mas fala a respeito de uma luta que já foi travada no passado. E é por isso que é tão difícil a gente conseguir entender o que significa confiar, mesmo em tempos difíceis. Irmão, olha para mim, só consegue confiar quem aprende a passear na eternidade. Só consegue confiar quem aprende a passear na eternidade. Porque eu preciso descansar no presente, confiando na vitória do futuro, sabendo que tudo isso existe por uma garantia que Deus já estabeleceu no passado. E é difícil para a gente olhar para 2021 e falar: vai dar tudo certo. Se a gente olhar para o presente e tentar enxergar uma esperança no futuro. Pastor, não vai dar tudo certo. Olha para mim, irmão, não se distrai não, pelo amor de Deus. Pastor, não vai dar tudo certo. O mundo mudou, algumas relações mudaram, muita coisa está invertida. As economias nem sentiram ainda o impacto da crise. Irmão, você está olhando com um olhar natural. E se a tua expectativa buscar no natural uma esperança para o futuro, a cada geração a gente ia se sentir mais frustrado.
Porque no início do século teve o crack de 29, depois teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Irmão, a gente vê em todo o tempo, em cada década, parece que uma nova explosão acontece. Já foi a gripe espanhola, já foi a Guerra Fria. A Guerra Fria, os historiadores dizem que era um cenário em que a paz era impossível e a guerra inevitável. Não sei se você sabe, mas a gente está num lugar aqui que durante a Guerra Fria era um dos lugares que eram mais propícios a serem completamente dizimados. Mísseis nucleares aqui na Baía dos Porcos, se eu não me engano, em Cuba. União Soviética, Estados Unidos. O que você quer dizer com isso, André? O que eu quero dizer é que toda estação enfrenta momentos difíceis, toda estação enfrenta momentos de crise. Então não está mais difícil agora do que era antes, e não vai ficar mais difícil depois do que está agora, porque em todo tempo sempre há uma crise que tenta roubar a nossa alegria. Mas eu quero te lembrar que a tua alegria não vem do tempo, a tua alegria vem daquele que passeia na eternidade. A nossa alegria não pode ser temporal, porque o nosso Deus é um Deus atemporal. A gente já falou sobre isso aqui na sexta-feira. Irmão, Ele não é aquele que nasceu na eternidade. Jesus é aquele que pariu a eternidade. Isaías 9:6, a palavra declara: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olha para mim, irmão, a palavra não declara que existe em Jesus uma filiação com a eternidade. A palavra declara que existe em Jesus uma paternidade sobre a eternidade. Então aquele que gerou a eternidade passeia nela. Aquele que gerou a eternidade se move nela. Aquele que gerou a eternidade se diverte nela. Eu creio que existem algumas coisas que a gente acha que são o final da nossa história, e Deus, por conhecer a eternidade, em alguns momentos, eu vou botar aqui isso entre aspas e com uma liberdade quase que poética, ok? Ele acha graça de alguma das crises que a gente acha que são o final da nossa história. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que livrou homens de uma fornalha que estava tão aquecida que os soldados que foram lançar os homens ali dentro foram queimados. Irmão, esse mesmo Deus tira esses homens de lá sem que houvesse sobre eles foligem ou cheiro de fogo. Não é só um Deus que nos livra da fornalha, é um Deus que passeia com a gente dentro dela. É um Deus que dança no fogo sem se queimar. E por que eu estou falando sobre isso? Porque falamos da ressurreição, mas não pode ser algo subjetivo do tipo: a gente crê que Jesus ressuscitou. Não, a gente tem que trazer isso que aconteceu no passado para a nossa realidade diária, irmão. O Deus que ressurgiu dos mortos é o Deus que habita em mim. Então não há nada morto que não possa ressuscitar. Não há nada que tente me parar, que Jesus não possa vencer. Por quê? Porque habita em mim o mesmo poder de ressurreição que chamou ele da morte. Mataram meu amigo, mas o Espírito desceu e chamou o meu amado da morte. E agora o sol brilha mais forte. Tentaram apagar a luz dos homens, e aí o que Deus fez foi dividi-la entre cada um de nós. A luz que tentaram apagar agora brilha dentro de cada um de nós, irmão. Existem pontos de luz espalhados por Miami, pelas nações, brilhando exatamente agora. Por quê? Porque a fonte da luz se dissipou por alguns dias, para que ela pudesse permanecer na eternidade dentro de cada um de nós. Tentaram apagar, mas não dá para apagar, irmão. Ele é imparável, ele é ilimitado. Ele é inquebrável, indestrutível, indomesticável. Para qualquer característica que se possa utilizar, ele vai colocar um i na frente. Porque, irmão, não há nada capaz de dobrar aquele que criou o jogo. Irmão, não dá para vencer aquele que criou o jogo. Então, se a vida é um jogo, a gente tem que aprender a jogar. A gente é filho. Obrigado, irmão, obrigado. Fez sentido para alguém. Pega essa chave. Nós somos filhos daquele que pariu a eternidade. E a gente está preocupado com um ano dentro de um calendário. Vamos ser sinceros, um ano dentro de um calendário está fazendo pessoas desacreditarem da fé que carregam. Irmão, um dia dentro do calendário foi suficiente para que alguns desacreditassem que Jesus era o Messias.
Entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, houve o sábado do silêncio. No sábado houve um êxodo absurdo. Multidões saíram da cidade santa porque acreditavam que ali era o final da história. Você percebe? Um dia fez com que alguns desacreditassem na promessa. Um dia, quem dirá um ano. Eu não estou dizendo que é fácil permanecer em tempos de crise, mas eu estou querendo trazer à tua memória que a tua vitória não vai vir nesse ano. A tua vitória já veio. Você só tem que acessar, irmão. Você só tem que acessar. A minha vitória vem daquele que criou a eternidade e passeia nela. A minha vitória vem daquele que criou todas as coisas e se diverte enquanto vê a gente dominando sobre elas. Quem é esse, irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem? É aquele que criou o mar quando nada existia e disse para o mar: até onde você pode ir? Qual é o teu limite? Vamos ser sinceros, olha para cá. Não faz sentido, sobre qualquer aspecto, se a gente for analisar a criação, não faz sentido conhecermos mais a respeito do espaço, que na verdade ainda não conhecemos nada, do que aquilo que conhecemos em relação ao fundo do mar. Irmão, Deus ele é tão detalhista, a ponto de ter criado espécies que talvez quando Jesus voltar a gente nem vai ter conhecido elas ainda. E ainda assim desenhou cada uma delas com uma característica e uma cor e um desígnio. Existem animais diferentes, existem estrelas que a gente nunca vai conhecer. Existem algumas delas que brilham, mas já morreram há tempos. Mas a gente está há tanto tempo de distância, milhares de anos-luz, que elas morreram há milhares de anos atrás. Mas até que a gente perceba que a luz se apagou, elas continuam brilhando no céu. Como tentar questionar um Deus que criou o universo e a Via Láctea e passeia por planetas desconhecidos e criou o universo? Irmão, Ele não é um Deus que habita dentro de um universo, Ele também pariu o universo. Então, enquanto a gente se esforça para construir mecanismos que fazem com que a gente consiga enxergar o que está longe, Deus ele está passeando lá no nosso futuro, esperando a gente chegar. Irmão, existem planetas que emitem som. Você sabia disso? Uma das coisas mais emocionantes que eu vi, qualquer dia desse a gente pode compartilhar esse vídeo aqui, um trecho dele. É um teólogo que estuda os planetas e as estrelas, e ele pega aquela passagem que fala que todo ser louva ao Senhor, e aí ele vai em algum dos planetas e sabe o que descobriram? Cada um deles emitem sons. Irmão, toda a criação pulsa. Toda a criação pulsa. Ontem eu estava dormindo e é algo de pai. Toda vez que eu acordo, eu boto a mão para ver se o Benício está bem, se ele está respirando. Alguns vão dizer: cara, loucura isso. Eu não sei se só eu, mas é coisa de pai. E aí eu fiquei olhando para ele, aí eu botei a mão no coraçãozinho dele e estava lá. Você já parou para pensar por que um coração bate? Porque Deus ordenou que batesse. Deus disse: bata até o dia em que eu disser that's it. Então está lá o coração de cada um aqui batendo. Você não consegue ouvir as batidas do teu coração, mas ele está aí pulsando. Pega isso, irmão. Você não consegue nem perceber que você está respirando. É algo natural, mas você está aí. É cada segundo o teu pulmão se enche de ar e coloca para fora algo que não serve mais. Assim é a vida de Deus pulsando dentro de nós, irmão. O espírito de ressurreição está pulsando dentro de você. E é num domingo como esse que a gente precisa lembrar que em um momento, quando Deus disse agora, esse espírito trouxe de volta à vida aquilo que estava morto. Irmão, a Páscoa não pode ser um feriado evangélico ou cristão ou religioso que a gente lembra uma vez por ano. A ressurreição acontece todos os dias. Quando você abre os teus olhos e acorda, você tem mais um dia para poder fazer história. A gente está lá dormindo sem consciência do que está acontecendo. Você abriu os teus olhos, é mais um dia para fazer história. Irmão, a gente precisa perguntar em algumas das nossas manhãs: pai, como que a gente vai fazer história hoje? O que você quer fazer hoje? Para onde você vai me levar hoje? Que resposta de oração a gente vai se tornar hoje? Por quê? Porque o espírito de ressurreição, cada um dos seus dias te trouxe de volta para a vida e te mantém de pé. Eu preguei sobre isso na sexta-feira. Gênesis, a palavra fala que Deus criou. Você vai no hebraico, bará, ou seja, Ele não só cria, mas sustenta a criação. Irmão, Deus não só criou você, Deus sustenta você. E se algo dentro de você morrer, existe poder nele para ressuscitar você. A Bíblia diz: aqueles que creem nele, mesmo que morram, viverão. Aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá.
Vamos queimar, irmão, como se fosse a última vez. Quando a gente trata todos os dias como se fossem os últimos, e toda a celebração como se fosse a última, a verdade é que um dia a gente acerta. Um dia eu vou me vestir pela última vez para pregar sobre Jesus. Um dia alguém aqui vai ouvir pela última vez sobre Jesus. Então, como eu não sei quando vai ser, eu quero que Ele me encontre cheio, queimando, com fome, com sede. Eu quero que Ele me encontre entregando tudo, para que quando eu chegar na glória, os céus possam dizer: esse amava a presença, ele deu tudo que tinha. Ele é um instrumento gasto nas mãos de Deus. Alguém comigo diga amém. Tem alguns momentos de oração que eu tenho uma imagem clara, e eu tenho feito essa oração. Se fizer sentido para alguém, você pode fazer essa oração também em algum momento. Eu tenho pedido: Deus, eu quero morrer como um instrumento gasto. Eu quero ter marcas de uso. Eu não quero ser aquele instrumento que de vez em quando era usado. Não, eu quero ser o instrumento preferido na tua mão. Alguém já viu um instrumento que é preferido? Talvez você, sei lá, você é médico, tem um bisturi que é o que você mais usa. Você que é mecânico, tem uma ferramenta que é a que você prefere. É a melhor marca, talvez nem seja a melhor marca, mas é a que você mais gosta. Tem aquela Bíblia que talvez não seja a mais bonita, ela é a mais gasta, amassada, mas quando você vai para o teu lugar secreto orar, é ela que você pega e leva. Tem pessoas aqui que tem mais de um carro, mas talvez o carro do ano não seja o que você mais gosta. É aquele clássico, era aquele carro que o teu pai gostava, é aquele carro que você tinha quando conheceu a tua namorada, que hoje se tornou a tua esposa. Sabe, eu tenho pedido: Deus, eu quero ser um instrumento gasto nas tuas mãos. Eu quero subir como um instrumento que tem muitas marcas de uso. Eu não quero chegar lá intocado, não. Eu quero chegar gasto e me deixar gastar. Mais alguém comigo aqui nessa noite? Mais alguém quer ser usado por Deus? Mais alguém quer ser usado por Deus nessa geração? Então levante as suas mãos e declare comigo. Diga: Pai, se o Senhor fizer algo na terra, não me deixe de fora. Diga: tudo que o Senhor vai realizar nos próximos anos conta com a minha vida e com a minha casa. Eu quero ser gasto e me deixar gastar, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. O tema da mensagem de hoje é um dos temas centrais de muitas conferências, e é uma das coisas que a gente como brasileiro mais persegue. Mas eu quero trazer um entendimento básico do que de fato é avivamento. Então fala comigo: o Senhor é a fonte de todo avivamento. A gente tem mergulhado nessa série sobre as fontes que emanam de Deus. Eu queria te pedir para que você não se distraia, olhe para mim. Eu sei que tem gente que já está satisfeito com tudo que recebeu. Se a gente encerrasse aqui o culto, você já estava pleno, cheio da glória de Deus. Mas eu creio que ainda existe um vinho novo para o final da festa. Amém? Então não me deixe sozinho. Eu queria saber se tem algum carismático aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum voluntário apaixonado aqui nessa noite. Eu quero saber se tem algum avivalista aqui nessa noite. Aleluia! Então vamos junto até o final. O que é de fato o avivamento? Tem muitas coisas que permeiam o avivamento, mas não são de fato avivamento. Avivamento gera ajuntamento, mas nem todo ajuntamento é avivamento. Avivamento gera barulho, mas nem todo barulho é avivamento. Avivamento gera romper, mas nem todo romper é avivamento. Avivamento gera crescimento, mas nem todo crescimento é avivamento. Avivamento gera grandes feitos, mas nem todos os grandes feitos são uma expressão de avivamento. Às vezes o avivamento acontece de forma simples, num lugar inesperado. Foi assim com Atos 2 e não foi assim em Babel. Babel fala a respeito de uma torre edificada por homens, um projeto gigante, um lugar alto. Fala sobre um povo que tinha unidade, eles tinham uma visão extraordinária. Mas o que eles construíram não apontavam para Deus, por mais que estivesse na direção dos céus. Atos 2, pelo contrário, fala de um povo simples, num lugar simples, que estavam aguardando o cumprimento de uma promessa, até que de repente veio sobre eles um derramado do Espírito Santo, e todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que nem sempre é de um lugar simples que vai vir um avivamento. A gente precisa entender que nem sempre um lugar grande ou lugares altos estão inabilitados para viver avivamento.
O avivamento não está ligado à geografia, classe social, não está ligado à raça, não está ligado a um bairro, não está ligado a uma denominação. Avivamento é quando o céu gera vida sobre algo que está morrendo na terra. Avivamento é quando alguém ou algo moribundo recebe uma nova chance. Avivamento é quando ossos ressequidos se tornam um exército. Avivamento é quando um povo improvável se torna parte de uma herança. Avivamento é quando gentios que não faziam parte desse comissionamento passam agora a ser abraçados por essa aliança, porque aqueles para quem Jesus veio não os reconheceram. Avivamento é quando algo inesperado na terra, algo que não faz sentido, algo que a medicina não explica, algo que a lógica não explica, acontece. Avivamento, irmão, é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. A terra diz: isso é tumor, você não vai viver. Mas os céus, quando dizem a última palavra sai da boca de Deus, é tempo de vida e não de morte, a terra precisa se dobrar aos céus. A gravidade diz para os pés de Pedro: a densidade da água pesa menos do que a do teu corpo, você vai afundar. Mas entre os pés de Pedro e a água há uma palavra de Jesus. Então ele caminha sobre a palavra, ele caminha sobre as águas, ele caminha sobre a matéria, ele caminha sobre a gravidade. Irmão, eu acho que a gente poderia falar por horas sobre quantas coisas foram contrariadas quando o homem caminha sobre a face das águas. As leis da física foram contrariadas, a lógica foi contrariada, o histórico foi contrariado, porque não havia precedente. Ele abre um precedente que é inédito. Nunca se viu um homem andando sobre as águas, agora você vê dois homens andando sobre elas. Assim como aqueles homens numa fornalha aquecida várias vezes mais, nunca se viu alguém naquela época ser lançada sobre uma fornalha ardente e sobreviver. Na verdade, era tão quente o lugar que Mesaque, Sadraque e Abidnego foram lançados, que a Bíblia diz que os soldados que foram lançar eles foram incinerados por conta da alta temperatura que estava naquele lugar. Mas eles saem daquele lugar sem cheiro de fuligem e sem serem tocados ou feridos pelo fogo. Avivamento fala sobre um fogo que consome o que é impuro, mas purifica o que é puro. Avivamento fala sobre algo que fere os que não são de Deus, mas que eleva os que são de Deus. Avivamento fala sobre testes que viram testemunhos. Vamos, alguém comigo aqui nessa noite. Eu não estou pregando para uma plateia, eu estou pregando para uma igreja. Eu não estou comunicando algo que eu penso, eu estou dizendo que a palavra de Deus diz. Alguém comigo aqui em nome de Jesus. Jesus. Avivamento é o que faz Lázaro vir para fora 4 dias depois do seu óbito ser constatado. Avivamento é o que faz Jesus voltar dos mortos 3 dias depois de todo o inferno celebrar a morte do Filho de Deus. Avivamento é o que faz as gotas de sangue de um Deus homem que transpira no jardim e os litros de sangue de um Deus homem que lava o madeiro não serem o final da história, mas serem só parte dela. Avivamento é o que faz um perseguidor que provavelmente testemunhou um primeiro mártir ser apedrejado enquanto a glória de Deus brilhava sobre a sua face, se tornar tempos depois um plantador de igreja que tem as maiores revelações dos evangelhos e da graça de Deus. Avivamento é quando a terra é confundida, é quando você foi encontrado, é quando a tua casa foi chamada, é quando seus filhos foram ungidos. Avivamento, irmão, é quando alguém que nunca se imaginou fazer parte da igreja de Jesus, agora em pleno domingo à noite está sentado numa igreja, ouvindo da palavra e bebendo de um vinho novo. É quando você que estava distante e que era inimigo de Deus por conta dos seus maus procedimentos e pensamentos, agora pelo glorioso sangue de Jesus foi reconciliado. Não é mais escravo, agora é filho. Não está mais cativo, agora é livre. Avivamento é quando os céus invadem a terra, porque quando os céus invadem a terra, algo vai acontecer. Vamos, alguém comigo nessa noite. Aleluia. Avivamento é o tema principal que a igreja de Jesus deveria perseguir logo em seguida do tema arrependimento. Primeiro pilar fundamental, primeiro passo de fé, primeiro nível. Arrependei-vos. Arrependei-vos, o reino está próximo, é chegado o reino. O arrependimento me dá acesso ao avivamento. Não há avivamento sem arrependimento.
Você não vai ser cheio do Espírito Santo enquanto não tiver vergonha de quem você se tornou sem Deus. Você não vai ser cheio da glória de Deus enquanto não se envergonhar do teu passado, dos teus feitos sem Ele. É quando o homem passa a ter nojo de quem se tornou, que o oleiro agora quebra esse vaso e faz de novo para que ele possa se tornar quem Deus sempre quis que ele fosse. É quando o meu passado, os grandes feitos e o que eu fiz sozinho não tem mais graça, não tem mais glória, não tem mais vaidade, não tem mais nada que eu me glorie, senão no fato de ter sido encontrado no meio do caminho, ferido, roubado e quase morto. O amor me encontrou, o bom samaritano pagou a minha dívida, Ele derramou óleo sobre as minhas feridas, Ele derramou vinho novo sobre a minha cabeça. Eu fui encontrado, eu fui chamado, eu fui ungido, eu fui separado. Em Jesus eu fui eleito, estabelecido, e eu estou agora firmado numa rocha inabalável. Mesmo que as ondas sejam altas, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que inimigos me cerquem, cada um deles vindo por um caminho diferente, por 7 caminhos eles fugirão. Mesmo que os dias sejam maus, confusos, mesmo que haja nesse tempo ideologias que tentam relativizar que homem é homem, mulher é mulher, Deus é Deus e fé é fé, eu sei que todas essas coisas permanecem inabaláveis. Homem e mulher os criou desde o jardim, e eu fui expulso, mas fui reconquistado. Eu fui removido, mas eu fui resgatado. Eu fui tirado de lá, mas foi colocado agora um jardim em mim. Na verdade, Ele me fez jardim. O Deus que me visitava no jardim, me visitava no tabernáculo, agora tabernaculou em mim. Ele foi interiorizado, Ele me cerca, mas Ele habita. Ele me guarda, mas Ele permanece. Então a gente precisa entender que avivamento não é um toque de Deus pontual para que você faça algo. Isso é a antiga aliança. Avivamento é quando você se torna morada do Espírito Santo, habitação, lugar onde Deus se move, lugar onde Deus habita. Deus decidiu habitar em você. Ele é tão grande a ponto de dar ordem às estrelas obedecerem a ordem que receberam, mas Ele se fez tão pequeno a ponto de caber em um homem como eu e como você. Que amor é esse? Não há na história. Você pode procurar no panteão dos deuses, você pode procurar em qualquer outra religião, na mitologia, não há um Deus relatado em nenhum tempo ou nenhuma outra cultura que tenha aberto mão da própria vida por aquilo que criou. Não há. Não há. Na mitologia grega, inclusive, tem alguns que assassinaram seus próprios filhos. O nosso Deus entregou por amor. Que amor é esse? O amor expresso em João 3,16, que fala de um Deus que te amou de tal maneira que abriu mão do único filho, mas não abriu mão de você. Abriu mão de um filho conhecido, glorioso, sem pecado e sem mácula, mas não abriu mão de mim, de você, marcados, sujos, perdidos. Avivamento, irmão, é voltar para o lugar de origem, como se o jardim nunca tivesse sido devastado, como se a relação nunca tivesse sido comprometida, como se não houvesse marcas na minha identidade, como se eu nunca tivesse saído desse lugar. Avivamento é como um pai que recebe o filho na porta da casa e trata esse filho como se nunca tivesse saído de lá. Avivamento é quando os céus não levam em consideração o teu passado, porque a partir de Jesus tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Avivamento é alguém que era escravo, estava imundo, foi feito filho, encontrado, redimido, e agora os céus não levam em consideração a multidão de pecados ou o que você fez, porque os céus não te chamam de quem você era, os céus te chamam do que você ainda vai se tornar. E é por isso, irmão, que avivamento depende de alguém que olha com os olhos de Deus, porque Deus não vê como o homem vê. O homem espera que alguém seja posicionado para reconhecer. Os céus já reconhecem antes de você se posicionar. Você é um avivalista, você é abençoado, você é filho, você é ungido, você é guardado, você é meu, minha propriedade, minha herança. Eu te comprei com preço de filho, com preço de sangue. Você é quem eu digo que é, você tem o que eu digo que tem, diz o Senhor. Você pode o que eu digo que pode, porque as minhas palavras liberam o teu destino. As minhas palavras constroem o teu futuro desejável. João 15, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você nunca vai ver um chefe falando isso para nenhum funcionário, por mais próximo que seja. Igreja, olha para mim. Você nunca vai ver um diretor, um CEO, um dono, um presidente falando para o melhor funcionário
por melhor que seja a performance, me pede o que você quiser e eu te dou. Só um pai falaria isso para um filho. O nosso pai falou isso para nós. O teu pai falou isso para você. Eu só te peço uma coisa: permanece em mim e deixa as minhas palavras permanecerem em você, e você vai me pedir o que quiser e lhe será concedido. Por quê? Porque você e eu se tornaram uma coisa só. Você é meu e eu sou teu. Você me pertence e eu me entreguei por você. Você faz parte da minha igreja, eu sou a cabeça. Você é membro, faz parte de um corpo. Você é minha noiva aguardada, está sendo adornada, e haverá um dia em que eu voltarei para buscá-la. Apocalipse gera temor e medo para muitos, mas para a igreja deve gerar expectativa, porque o dia do retorno do Senhor fala a respeito de uma festa de casamento que vai se realizar. Há um noivo ciumento, há uma noiva adornada, há testemunhas, e não são qualquer tipo de testemunhas, são os anjos que viram a queda, a redenção e verão também a salvação consumada. São os anjos que estavam ao redor do trono e viram Lúcifer se ensoberbecer e ser lançado com um terço dos anjos dos céus. Os mesmos anjos que testemunharam quando nada havia, quando a terra era sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, quando tudo era breu, quando a luz de Deus se revela, quando os fundamentos da terra são estabelecidos, quando há separação de noite e dia. Esses anjos verão você e a sua casa adentrando numa morada preparada pelo Senhor para você, porque essa é a promessa de Deus. Jesus disse: se não fosse assim, eu não os teria dito. Eu volto, porque se eu não voltar ao Pai, o Espírito não virá sobre vós, e eu vou para preparar moradas, porque haverá um dia em que vocês estarão conosco na eternidade. O avivamento que acontece aqui precisa apontar para lá, senão não é avivamento. Avivamento não fala sobre uma operação sobrenatural de dons, porque isso passa. A cura que você recebe no teu corpo passa, porque o teu corpo vai passar. O câncer que é removido da tua matéria passa, porque daqui a algumas décadas não vai ter nem câncer nem corpo. Os milagres financeiros nos abençoam no tempo presente, mas esse tempo dura muito pouco. Eu tenho alguns amigos e ovelhas que trabalham no mercado financeiro, e eles trabalham em preço em longo prazo, 40 anos, 50 anos, 30 anos. Mas eu imagino para os céus a gente falar que longo prazo são 5 décadas, enquanto a gente negligencia uma vida na eternidade e um galardão eterno que dura para sempre. Tem gente conquistando patrimônios e fazendo coisas extraordinárias aos olhos dos homens, mas ainda são desconhecidos aos olhos de Deus. A maior glória que a gente pode ter, e de fato o avivamento ele passa por isso, e ele é estabelecido a partir desse princípio, é o entendimento de que o meu nome foi escrito no livro da vida. Há um livro chamado Livro da Vida, e se o meu nome foi escrito lá, isso é avivamento. Não há mais morte, condenação, não haverá ranger de dentes, não há mais perdição, porque eu fui encontrado, e meu Pai, Ele fez questão de no cartório dos céus colocar o nome dele como filiação do meu nome. Então eu não sou bastardo, eu não fui encontrado, não, eu tenho um Pai, e o Pai fez questão de dizer que Ele é o meu Pai, que eu sou o seu filho. Então no livro da vida, o teu nome foi escrito como se numa certidão de nascimento, porque avivamento para muitos de nós é a ideia de que Deus vai nos ungir para operarmos de forma sobrenatural. Isso é só parte da história, mas nem é a parte mais importante dela, porque avivamento não é o céu te dar uma carteira de trabalho. Avivamento é quando os céus te concedem uma certidão de nascimento. Você nasceu de novo, nova natureza, novas vestes, novos sonhos, novos passos de fé, uma nova autoridade, uma nova unção para o novo tempo. Isso é avivamento. Avivamento é quando as realidades dos céus subjugam as realidades da terra. É quando Deus do impossível se revela em meio a impossibilidades. Avivamento não é quando algo muito difícil de acontecer acontece. Avivamento é quando algo impossível de acontecer acontece. Ser curado com remédio não é avivamento, é cura. Ser ajudado por amigos não é avivamento, é ajuda. Ser renovado depois de um descanso não é avivamento, é renovo. Mas está com uma sentença de morte eterna estabelecida sobre si, e essa sentença ser rasgada, e agora não mais escravo, mas se tornar filho, e ter uma herança justa estabelecida, e ter acesso, e ter governo,
e receber a chave do reino dos céus, e poder ligar e desligar, estabelecer e reivindicar, irmão, isso é avivamento. Poder colocar as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e liberar destino sobre eles, isso é avivamento. Poder fazer parte da igreja de Jesus e servir ao corpo de Cristo, isso é avivamento. Porque antes da nova aliança a gente sequer poderia vê-lo, quem dirá tocá-lo. Agora a gente vê, toca, sente e ele habita em nós. Agora a gente o serve, a gente serve e a gente tem liberdade na presença dele, porque ele está à procura de adoradores que o procuram e que o buscam e que o adoram em espírito e em verdade. Isso é avivamento. Quando os céus encontram na terra um povo com fome, algo vai acontecer. Quando os céus encontram na terra um povo com sede, algo vai acontecer. Alguém comigo aqui, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém pode reagir como se a sua vida dependesse disso nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Avivamento é entender que há uma mesa preparada para mim na presença dos meus inimigos e que tem pão e vinho nessa mesa. O pão é a palavra, e um povo que só tem pão acaba engasgado, porque chega uma hora que não desce. Você pode se tornar cético, religioso, ou até começar a ter vaidade a partir do quanto de teologia você carrega. Existe vinho nessa mesa, e se a gente só quiser beber do vinho, a gente pode, de um povo extravagante, se tornar menino na presença, porque a gente está tão bêbado dela e sem fundamentos, que a gente nem sabe mais o porquê faz o que faz, mas continua fazendo. Mas quando o banquete é completo e a mesa é uma mesa preparada por Deus, existe pão e vinho, existe palavra e mover, existe fundamento e poder do Espírito, existe raiz, mas também existe derramar e manto de Deus, existe fogo sobre os meus ossos, existe a alegria da salvação, mas também existe uma firme convicção e uma fé racional. Eu não sei que vai ficar tudo bem porque eu acho que vai ficar tudo bem. Eu sei que vai ficar tudo bem porque Deus não muda, a palavra dele não volta vazia. Se ele diz que vai acontecer no céu, já aconteceu. Ele diz que me ama e o amor dele é suficiente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele diz que sabe quem eu sou, e ele saber quem eu sou é mais importante do que o que os homens dizem a respeito de quem eu sou. Porque homens me conhecem há alguns anos, talvez alguns meses, mas há um Deus que me conhece antes do ventre da minha avó ser gerado. Há um Deus que me conhece antes do primeiro homem ser gerado, antes que o fôlego de vida encontrasse o pulmão de Adão. Já havia uma palavra estabelecida sobre você e sobre os seus, porque há um chamado sobre você que antecede a tua existência. Deus te viu quando nada existia, Deus te amou quando não havia nada de valor em você, e esse amor é avivamento. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Avivamento é um pescador se tornar apóstolo. Avivamento é um perseguidor se tornar plantador de igreja. Avivamento é um cobrador de impostos se tornar discípulo. Avivamento é alguém como Zaqueu receber ao Senhor Jesus na sua casa. Avivamento é aquela mulher pega em adultério, ouvir da boca do seu Criador: os teus acusadores não estão mais aqui, vá e não peques mais. Avivamento é uma mulher com sede à beira de um poço encontrar a água da vida, e não só beber, mas se tornar fonte para que outros bebam. Do interior dela passou a brotar fontes de água. O testemunho dela tocou cidades. Avivamento é um homem endemoniado se tornar um apóstolo que pregou por uma Decápolis. Mais de 10 cidades ouviram testemunhos a partir da vida de um homem que se feria. Ele estava cativo, esse era o projeto do inferno para ele. Sabe, eu acho que um dos motivos pelos quais a gente ainda não está completamente envolvido com o projeto de Deus para nós é porque a gente ainda não conseguiu visualizar o projeto do inferno para nós. Se o Senhor permitisse que a gente pudesse ver por um minuto o que o inferno preparou para nós, a gente correria com tudo que a gente tem, enquanto a gente pode, com todas as nossas forças, para viver a plenitude da vontade de Deus. Mas a gente não tem noção. Os projetos do inferno para você são destruição e morte, porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele odeia a tua família, tua promessa, tua saúde, a tua casa. Ele odeia a tua vida, o teu futuro.
Ele não está preocupado com o teu passado, porque o teu passado foi perdoado. Ele está preocupado com o teu futuro, porque você ainda pode abortá-lo, abrir mão, desistir, desanimar. Quando eu olho para o projeto do inferno, para mim fica ainda mais impactante entender o projeto do céu para mim. O céu me separou, me ungiu, me elegeu, me guardou, me preparou, me estabeleceu. Ele me colocou em lugares altos, Ele me leva mansamente em águas tranquilas, Ele me leva em pastos verdejantes. A vara e o cajado do nosso bom pastor é suficiente, nos basta. Mesmo que a gente ande por vales de sombra e morte, mal nenhum a gente vai temer, porque o Senhor está conosco. Ele está no nosso meio, Ele está em nós. O Senhor sabe o que você precisa, porque só quem te fez completo sabe o que te falta. Quando te vê em cacos, o Senhor sabe o que você precisa, porque quando as luzes se apagam, Ele recolhe as suas lágrimas. O salmista diz que cada uma delas estão sendo recolhidas pelo Senhor no seu odre. Por acaso o Senhor se esqueceria delas? Irmão, as lágrimas que a gente derrama no nosso lugar secreto são como sementes de fé lançadas no reino de Deus, e toda vergonha que é lançada aos pés de Jesus gera uma recompensa pública. É como aquela viúva, o marido morreu, os filhos vão ser feitos escravos, mas quando os céus intervêm, agora não é mais esse o final da história. Há óleo descendo dos céus, agora há vasilhas sendo completamente preenchidas. A resposta de Deus, a provisão de Deus, a unção de Deus, a escape de Deus, porque não há nada, nenhuma falta, não há nada que venha contra você, que quando os céus operem não possa mudar essa realidade. O mar se abriu para o povo passar, isso é avivamento. Mas o mar também se fechou quando os inimigos do povo de Deus passaram, isso também é avivamento. Avivamento é quando Deus te abençoa, mas também é quando Ele amaldiçoa os que te amaldiçoam. Avivamento é o coração de Faraó fechado enquanto pragas submetem toda aquela nação ao pior momento da história deles até então. Avivamento é quando alguém que toca no povo de Deus conhece a fúria de um amor furioso, de um pai zeloso e de um noivo ciumento. Isso é avivamento. E essa dualidade que em alguns momentos parece até que elas se contrapõem, mas na verdade elas coexistem. É um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. É um Deus que Ele tem o seu Filho como nosso advogado intercessor, mas Ele também é o justo juiz. É um Deus que estabeleceu a história e estabeleceu os limites, e quando a gente passou deles, Ele nos redimiu, pagando o preço com a sua própria casa. Ele dá para um homem, mesmo sem ter participado de nada, acesso a tudo. Ele fala: você pode comer de tudo, você pode governar sobre tudo. Então cresçam e multipliquem-se, só não coma daquela árvore. E é uma das primeiras árvores consumidas pela criação, mesmo tendo todo tipo de árvore disponível pelo Criador. A serpente ilude, e essa ilusão que muitas vezes nos rouba desse lugar de avivamento, porque o inferno vai oferecer para você algo que em Jesus você já tem, talvez só não tenha percebido. Todos os dias, o próprio Deus, não alguém comissionado, não um anjo de alta patente, o próprio Criador descia na terra para se relacionar com a criação. Ao cair do dia, Deus visitava um jardim fechado, que Ele supriu e adornou. Quem era o paisagista? O grande eu sou. Quem era o designer? O grande eu sou. Quem foi o arquiteto? O grande eu sou. A mulher que saiu da costela do homem, quem fez a cirurgia? O grande eu sou. Quem estabeleceu a genética de Adão? O grande eu sou. Quem soprou sobre os pulmões dele fôlego de vida? Zoe, a própria vida de Deus. O grande eu sou. Então você imagina assim, grandes empreendimentos da terra nos deixam impactados. Imagina como era o jardim. Eu estava na Fazenda Boa Vista essa semana, eu falei: meu Deus, quantos detalhes. Se um condomínio bem feito por mãos humanas, bem capacitadas, já nos deixa embasbacados, imagina como era o jardim. O próprio Deus teceu, desenhou, estabeleceu, escolheu. Imagina as paletas de cor que tinha naquele lugar. Imagina os tipos de frutos que estavam disponíveis nesse lugar. A única coisa que nos foi estabelecida como impedimento era uma árvore. Por que Eva se seduz? Por que Adão cai? Não é porque era um fruto que gerou curiosidade, é porque o que foi apresentado para ele gerou tentação. E o que foi apresentado foi: se você comer desse fruto, você vai saber o que Deus sabe, você vai ser como Deus é. Que loucura. Eles já foram feitos imagem e semelhança do Criador.
A diferença é que Deus não queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma mordida, mas Ele queria revelar todo o seu conhecimento a partir de uma eternidade de relacionamento. Deus não quis compactar tudo em um encontro. Ele queria todos os dias, como em doses homeopáticas, revelar para a criação quão grande Ele era e o que Ele tinha para eles. Mas a gente é apaixonado por atalhos. É por isso que uma das coisas que muitas vezes impede a gente viver avivamento é uma vida em busca de atalhos. A gente quer o caminho mais fácil, a gente quer o caminho mais rápido, mas avivamento fala a respeito de um caminho de Deus. Quais são os caminhos que eu preciso percorrer, pastor, para viver avivamento? Só há um, e Ele tem um nome, se chama Jesus, o caminho, verdade e a vida. E se não for por Ele, não iremos ao Pai, porque Ele é o único intercessor entre o Deus Pai e a sua criação. Há alguém comigo aqui, diga amém. Esse jardim que foi ferido, agora foi restabelecido. Como que eu acesso esse jardim, pastor? Quando você fecha os olhos no momento de adoração, como que a gente teve há meia hora atrás. Quando você fecha a porta do teu quarto e no teu lugar secreto, Deus te visita. Quando você não pode ter filhos, mas Deus te concede. Quando você não poderia estar de pé, mas Deus te cura. Nesse lugar a gente consegue experimentar um pouco desse jardim. E é por isso que a gente se sente tão bem, porque a nossa alma tem saudade de casa. Eu ouço algumas vezes, a gente tem momentos como esse, as pessoas mandam mensagem e falam: pastor, eu não queria ir embora. E eu falo: eu sei, é porque você foi gerado nesse lugar. A tua alma tem saudade de casa. A glória e a presença de Deus não são um lugar de destino apenas, são um lugar de origem. A gente só quer voltar para o lugar de onde a gente veio. A gente tem saudade de casa. A gente tem saudade de casa. Por que tantos homens ricos, milionários, têm gastado tanto para poder ter experiências simples com seus filhos? Tomar um café numa caneca de barro, poder comer um bolo, um fubá, sentar à mesa num lugar rústico. Não é que esse lugar seja melhor ou pior do que outros, mas para ele tem cheiro de origem. Você se sente voltando para o teu começo. Agora imagina você que é um ser espiritual. A tua casa não é esse lugar, não pode ter sido construída por homens, não pode ter sido comprada por ouro. A tua casa é o céu, a eternidade, o lugar onde Deus habita. É nesse lugar que você foi gerado. O avivamento é quando a gente volta para esse lugar. Avivamento é quando os céus invadem a terra. Avivamento é quando os meus pensamentos são levados cativos aos pensamentos de Deus. É quando imerso numa atmosfera de fé como essa, ouvindo uma palavra que flui da boca de Deus, eu não consigo pensar no boleto de segunda-feira, porque nada mais importa quando Ele enche a casa. Nada mais importa quando o pai chega na casa. É como filhos morrendo de saudade de um pai que viajava, ouvem do filho mais velho gritando: o pai chegou, o pai chegou, o pai chegou. Você larga tudo porque há saudade em você. O seu pai que estava longe agora está perto. A Bíblia diz que nós fomos feitos inimigos de Deus, mas pelo sacrifício físico de Jesus fomos reconciliados com Ele. Isso é avivamento. É o ministério da reconciliação. É como um filho que estava de mal com o pai receber perdão do pai e poder voltar para casa. É como alguém que estava brigado com a família poder ser recebido de novo e ser bem quisto na família. Aquela parábola do filho pródigo fala a respeito daquilo que eu e você vivemos, ou a respeito daquilo que alguns de nós ainda vão viver nessa noite quando a gente fizer o apelo por salvação. Fala sobre alguém que, tendo herança e tendo a liberdade de escolha, trilhou seus próprios caminhos, mas teve um problema fundamental: o pai não foi com ele para onde ele foi. Esse é o problema do filho pródigo. O pai fala: você quer a tua herança? Toma. Você quer partir? Vai. Havia provisão e liberdade, mas não havia presença do pai. Para o lugar que você vai, filho, eu não posso ir com você. A Bíblia diz que o que ele recebeu, ele perdeu. Ele chega a um ponto de desejar a comida dos porcos. E ele se lembra que na casa do pai, até os empregados comiam melhor do que ele estava comendo. Então ele volta, e ele volta com um discurso, tentando convencer o pai. E ele fala: bom, eu vou dizer, pai, eu pequei contra você e contra os céus. Eu pequei contra você e contra os céus. Mas quando o filho volta para casa, o pai não está nem aí para o discurso dele. O pai chora, segura o vestido e corre na presença dele, quebrando protocolos e indo contra a cultura da época, porque a única alegria do pai é saber que um filho que para ele parecia como morto estava voltando para casa.
E essa é a diferença fundamental entre evangelho e religião. A religião te exige, o evangelho te dá. A religião te fala, se lava e vem. O evangelho fala, vem do jeito que você está e eu lavo você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. A religião fala, você precisa fazer para ter, você precisa pagar para acessar. O evangelho diz, já está pago. O amor pagou o preço no nosso lugar. Está consumado, tetelestai. Ele se entregou, ele sangrou, ele foi traído, ele foi vendido. E naquele madeiro a luz se recusou a brilhar, o dia se fez noite. Jesus morreu. A beleza do céu foi coberta de dor. As rochas se partiram, os mortos ressuscitaram, voltaram para a cidade. E os soldados que estavam afligindo o mestre e caçoando dele, agora começam a perguntar entre si: de fato ele era quem dizia ser? Matamos o Filho de Deus. Então o homem faz o que poucos fariam, inclusive nos dias de hoje. Ele paga um preço para cuidar do corpo morto de Jesus. Pastor, eu faria isso. A maior parte de nós não faria. Você não está querendo pagar preço para cuidar do corpo vivo de Jesus? Você quer me convencer ou se convencer de que você pagaria um preço para ter acesso ao corpo morto de Jesus? A Bíblia fala que um homem de recursos da época, ele pede uma coisa com o acesso que tinha e com os recursos que tinha: me deixa ficar com o corpo dele. Ele leva para uma sepultura e testemunhas são colocadas ali. E até hoje, o motivo pelo qual no Poder Judiciário temos testemunhas para atestar um acordo feito é porque naquele dia, quando testemunhas foram colocadas naquele lugar, se estabelece então esse princípio. Ficaram ali para garantir que ninguém roubaria o seu corpo, mas na verdade o que eles testemunharam é que o corpo dele não estava mais ali. Mulheres levam perfumes para perfumar o corpo morto de Jesus, porque não fizeram o que aquela mulher aos pés de Jesus fez dias antes dele ser sacrificado. Ela não perdeu a oportunidade de ungí-lo enquanto ainda estava perto. Sabe, deixa eu abrir um parêntese. Dos entendimentos dessa palavra que diz que o reino de Deus está próximo, não fala só sobre um tempo vindouro, mas fala também sobre uma proximidade. O reino de Deus está em você. Então se alguém perto de você já reconheceu Jesus e foi avivado e carrega a vida de Deus dentro de si, o reino de Deus está próximo. Talvez alguém do seu lado seja reino de Deus, alguém do seu lado carrega reino de Deus, alguém próximo de você carrega reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos estabelecidos como embaixadores do reino de Deus. Quando o embaixador é tocado, uma nação se levanta, porque se toca no embaixador, toca na nação que o enviou. Você entra numa embaixada e as leis que regem aquele lugar não são as leis da nação local, mas da nação que estabeleceu aquela embaixada naquele lugar. O que significa? Significa que você se tornou um embaixador, pertencente e representante de uma embaixada. E essa embaixada não fala a respeito da maior economia da terra, não fala a respeito do maior PIB da América Latina, não fala a respeito de um grupo econômico ascendente, não fala a respeito de uma nação fortalecida ou fortificada. Não. Essa embaixada fala a respeito do reino de Deus na face da terra. Você é um embaixador do reino de Deus, e existem anjos do Senhor que lutam por você. Para tocarem em você, terão que tocar no Deus que te guarda, porque você escolheu habitar à sombra do Todo-Poderoso. Você escolheu habitar no esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é um lugar seguro. Para te tocar, terão que tocar nele. Para te encontrar, terão que encontrar ele. Você está como num bunker, mas não um bunker construído com dinheiro humano, como os muitos homens têm feito nos últimos dias. Não, você está num bunker edificado pelo céu. Há anjos que estão fortificados com espadas em punho para te guardar, porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Os anjos que respondem ao clamor de Daniel, os anjos que respondem ao teu clamor, os anjos que estão aqui nessa noite, derramando, tocando, ungindo, eles são servos dos filhos de Deus. Porque mesmo os anjos, sendo santos e sendo puros e conhecendo a eternidade de Deus e tendo livre acesso à sala do trono de Deus, não receberam por parte de Deus o direito de serem feitos filhos de Deus. Cara, isso é muito forte. Avivamento é o entendimento de que Deus me estabeleceu numa posição acima dos anjos, porque na eternidade
não serei um dos anjos dele, serei um dos filhos dele. O Senhor é o nosso bom pastor. A oração que Jesus nos ensina começa a partir desse princípio: Pai nosso que estás no céu. Você tem noção do que é Jesus chamar o pai dele de Pai Nosso? Irmão, você não tem noção. Eu tenho um cunhado e ele tem a mania de falar o meu sogro, e eu sempre corrijo ele e falo nosso sogro. Não, eu falei com o meu sogro, nosso sogro, Marquinhos. Eu falei com a minha sogra, nossa sogra. Você tem noção que Jesus, que era o unigênito, ele se diminui e é humilde a ponto de dizer: o meu pai agora é o nosso pai. Você chegou ontem na fila do pão. Você não sogrou por ninguém, você não se entregou por ninguém, você não se despiu de glória e eternidade, você não foi tentado como eu fui, mas ainda assim, por conta daquilo que eu fiz, você recebeu o direito de ser feito filho de Deus. Isso é avivamento. A Bíblia diz que aquele que não cometeu pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor te estabeleceu como justiça. A justiça de Deus não é algo que você conquistou, é algo que você recebeu. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa noite? Alguém consegue ficar nesse lugar por mais 5 minutos? Alguém consegue ouvir dessa palavra por mais 5 minutos? Alguém consegue perceber a manifestação do céu sobre a terra aqui nessa noite? Alguém consegue perceber uma palavra rema que está fluindo do trono de Deus sobre a tua vida e sobre a minha? Então o que é avivamento? Avivamento é voltar para esse lugar de origem como se o pecado nunca tivesse me afligido. Tem uma frase do Leonard Ravenhill que ele fala: a única razão pela qual não experimentamos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Colossenses 1:21. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Alguém pode celebrar Jesus aqui nesse lugar? Aí vem uma condicional: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Avivamento significa aquele que está limpo se limpar mais, aquele que é santo se santificar mais, aquele que é filho buscar mais. Avivamento não é um ponto final, é um ponto de partida. Avivamento não é o lugar que a gente vai chegar, é da onde a gente começa. Avivamento não é quando você foi batizado com o Espírito Santo ou entendeu o seu chamado e agora você está pleno, não. Avivamento é a partir do dia que você se entende como filho, aí começa a sua jornada. Avivamento é quando o ruído das vozes ao teu redor não te afetam mais tanto quanto a voz do seu pai dizendo quem você é e o que ele preparou para você. Avivamento é quando qualquer coisa que a terra possa te dar, por mais que te alegre e te supra, não seja comparado com aquilo que os céus já te entregaram. É aquilo que Paulo chega no momento que ele fala: tudo que eu desejei, hoje eu comparo a esterco, comparado àquilo que o Senhor preparou para mim. Porque quando eu tenho a plena revelação de quem Ele é, de quem eu sou, do que Ele tem para mim, do que eu vou viver, de para onde eu irei, eu entendi que nada que a terra possa me dar tem mais valor do que aquilo que o céu já me deu. Os céus me deram Jesus, o autor e consumador da minha fé. Foi entregue como primícia, Ele foi oferta de Deus para mim, e Ele se entregou no meu lugar, e Ele foi transpassado, Ele foi ferido, Ele foi humilhado, Ele foi subjugado, Ele foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está à direita do Pai, e Ele intercede por nós. E é por conta desse nome, acima de todo nome, que eu posso crer no amanhã, eu posso me mover em fé, e eu sei que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Alguém crê nisso? Diga amém. Você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Feche teus olhos, irmão. Curva tua cabeça, estende as suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. A gente não tem mais do que 8 minutos nesse lugar antes de ir embora para casa. Mas eu não quero que você perca aquilo que os céus estão derramando aqui nessa noite. Existe uma movimentação, existe uma liberação, existe uma liberdade no Espírito nessa noite. Não perca aquilo que os céus estão liberando sobre você. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da vida de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Seja renovado em nome de Jesus.